que coisa maravilhosa que estamos juntos mais uma vez neste programa, no programa Saúde Você. Tão bom saber que eu tenho a sua companhia todo final de semana para a gente falar da nossa saúde, melhorar o nosso autocuidado. Então vamos aos destaques de hoje, que o programa está apenas começando e tem muita coisa boa. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço e conhecer um pouco mais. Um especialista vai explicar os sintomas e também as formas de tratamento. O poder dos legumes na alimentação, vamos conhecer um pouco mais sobre isso. E ainda, uma receita deliciosa para o almoço de Páscoa. Então fica comigo, porque o Saúde Você está começando. Maravilha que nós estamos juntos mais uma vez. Olha, gente, hoje o programa está ótimo, porque nós vamos conversar sobre assuntos de extrema importância. E eu tenho certeza que extrema importância não só para mim, mas para você que está em casa, que eu tenho certeza que você conhece alguém que já enfrentou um câncer na vida, ou mesmo tem aquela fobia, tem tanto medo de apenas ouvir a palavra. E hoje é, então, um dia bem importante, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Para a gente combater o câncer, passa bastante por ter uma boa saúde, por se cuidar, buscar o cuidado. E para falar sobre uma das doenças que mais matam no Brasil, hoje nós vamos conversar com um médico oncologista, especialista em cabeça e pescoço, que está aqui conosco, o Dr. Clécius Leite. Doutor Clécius, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Já vou agradecendo aqui, porque eu tenho certeza que será uma boa aula. Mirna, para mim é um prazer estar aqui na Arapuã, no programa Saúde Você. É sempre um prazer retornar a essa casa e trazer algumas informações tão importantes para a população que fica aflita só em falar nesse tema, o nome câncer. Mas aqui a gente vai poder falar algumas informações que podem ajudar a prevenir esse tipo de câncer e também ajudar aquelas pessoas que estão em casa a reconhecer alguns sintomas de alerta para que elas procurem um médico para poder fazer um diagnóstico e um possível tratamento. Doutor Clécius, cabeça e pescoço, quais cânceres que entrariam então nessa seara? O primeiro câncer é aquele que está já estampado no rosto. A região da cabeça e pescoço é a região mais exposta do corpo humano. Veja, por exemplo, nós dois. A gente está expondo a região da cabeça e pescoço, o corpo tem os adornos, as roupas, e o câncer de pele, de longe, é o câncer mais comum na região da cabeça e pescoço, tá? É o câncer mais comum do ser humano, mais de 400 mil casos de câncer por ano, incidência de novos tipos de câncer de pele, e a região da cabeça e pescoço é o local mais comum. Então as pessoas têm que ficarem atentas à presença de uma pequena mancha, que não some, que de repente se torna um pequeno ferimento, que às vezes pode coçar e até sangrar, que muitas vezes desaparece em algum momento e surge em outros momentos e de repente não cicatriza. Esse é um sinal que a pessoa provavelmente poderá ter um câncer de pele. E aí a gente tem que entender mais ou menos qual é a causa desse tipo de câncer. Então, o câncer de pele, o fator principal, logicamente, é o sol. Moramos em um país tropical, que as pessoas gostam de se expor, mas se expor não é ruim, mas sobretudo em horários mais adequados, até as 10 horas, depois das 16 horas, e utilizando os fatores de proteção, né? Os adornos, óculos e o protetor solar, que deve ser replicado a cada 2 horas. O câncer de pele é o mais frequente, mas existem outros tipos de câncer. Por exemplo, as mulheres, mais comum nas mulheres, mais de 40 mil casos de tipos de câncer de tireoide, por exemplo, no Brasil, tá? Então, aquele nódulo no pescoço, e muitas vezes você percebe quando vai tomar um pouquinho d'água, que aí o nódulo fica mais aparente.
E às vezes, Mirna, pelo o fato de já estarmos acostumados com a nossa imagem, acaba que a gente não consegue perceber esses nódulos no pescoço da gente. Às vezes é um amigo que diz assim, poxa, eu estou percebendo um aumento, um edema, um inchaço, qualquer coisa do tipo. É um sinal de alerta que você tem que procurar um especialista. Mas o câncer de boca, o câncer de lábio, o câncer de garganta, o câncer de laringe, que é o órgão da voz, entendeu? Inclusive o presidente Lula enfrentou o câncer de laringe, né? E a gente ouviu falar bastante na imprensa sobre esse tipo de câncer, inclusive muito ligado a fatores de risco também, né, doutor Clécio? Em relação a hábitos de vida, também existe aí uma importância nesse tipo de câncer. Exatamente. O presidente Lula é uma figura pública, ele desenvolveu um câncer de laringe. A laringe, pessoal, é o órgão da voz, tá? É o órgão que permite a entrada do ar para os pulmões e permite também, ela serve para proteger as vias aéreas inferiores. Quando a gente se alimenta, a laringe ela praticamente fecha. Mas tem uma função social muito importante que é a fala. Então, as interrelações pessoais. E o presidente, ele apresentava uma rouquidão, tá? E essa rouquidão foi feito um diagnóstico de um câncer, né? Isso aí foi noticiado nos jornais a nível nacional e internacional. E os fatores de risco, como você bem falou, Mirna, são fatores que podem provocar os cânceres de cabeça e pescoço, sobretudo de laringe, que é o tabagismo, tá? O alcoolismo excessivo. Quando você junta esses dois fatores somados, em mais de 20 vezes a possibilidade de uma pessoa desenvolver o câncer. Vai depender de quanto ela abusa do tabagismo e de quanto ela abusa do etilismo. Nesses dois fatores de risco, nós temos substâncias que a gente chama de carcinogênicas, cancerígenas, ou seja, elas são capazes de, ao longo dos anos, poder provocar o desenvolvimento de um câncer. E o sintoma principal, por exemplo, do câncer de laringe é a rouquidão. Então, a gente sempre aconselha as pessoas que apresentam rouquidão há mais de 14 dias a procurar um médico, ou um otorrino, um cabeça e pescoço, para fazer um exame das pregas vocais e ali avaliar se tem alguma coisa. Na grande maior parte das vezes, é uma presença de um nódulo, de um edema na laringe e não de um câncer. O câncer, gente, é exceção. A maior parte das causas que provoca rouquidão é forçar um pouquinho a voz, é não se hidratar bem, mas se persistir por mais de 14 dias, provavelmente essa pessoa deve procurar um auxílio médico. Já deve ficar atento. Doutor Clécio, ainda falando sobre o câncer, em relação ao câncer de boca que o senhor citou. Mês de março passou e a gente muito falou aqui sobre o câncer de colo de útero, né? E um dos principais causadores do câncer de colo de útero é o HPV. O câncer de boca também pode estar atrelado ao HPV. O HPV também pode provocar o câncer de boca, porque a gente fazia uma vacina que já protegia não só para um tipo de cânceres, mas para outros também. Com certeza. O câncer de colo de útero chega a ser o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres. E o fator de risco principal é um vírus, é o papilomavírus. Só que o papilomavírus, ele não provoca apenas o câncer de colo de útero. Ele provoca o câncer também de garganta, que a gente chama, que é da boca, da faringe e até da laringe. E é um tipo de câncer que ele tem um prognóstico, ou seja, o desfecho, o resultado final após o tratamento é diferente quando é provocado pelo cigarro e pela bebida. O prognóstico é bem melhor. Aliás, eu estou falando do tratamento, mas eu posso evitar esse tipo de câncer. Hoje em dia, o Ministério da Saúde, ele está vacinando, começou com as meninas, mas depois passou para os meninos, né? As meninas de 9 aos 14 anos, os meninos de 11 aos 14 anos. A sociedade tem que entender que o Brasil é um país continental e que nessas regiões mais periféricas, de favelas a palafitas, existe a questão também de um tema importante, que é a relação sexual precoce, ou por consentimento ou na forma de um abuso. Ou não, né? Então, assim, a presença de um hábito inadequado, o sexo no jovem, entendeu? E a pessoa portadora do HPV, na região da garganta seria o sexo oral, o sexo desprotegido de camisinha. A gente está falando das crianças, porque as crianças sendo vacinadas,
a gente no futuro, a incidência de câncer de colo de útero, de garganta, de pênis também, na parte masculina, uma parte dos tipos de câncer de pênis está associada a esse vírus, praticamente a gente vai abolir esse tipo de câncer. Mas nosso país é continental e existe uma coisa chamada de consciência e política pública também. Então essa vacinação em massa, você aí tem seu filhinho, leve para vacinar contra o HPV, que você vai estar evitando no futuro 3 tipos de cânceres, no mínimo, tá? E que são cânceres que aqui no Brasil, gente, é diagnosticado, infelizmente, em uma fase mais tardia. Então, 70% dos nossos cânceres, Mirna, a gente diagnostica já numa fase avançada, em que existe o tratamento, mas a possibilidade de cura já é bem menor. Então, esse é um tipo de câncer capaz de ser prevenido, o câncer provocado pelo HPV. Então, eu não terei mais cânceres de garganta, quando é provocado por esse vírus, eu não vou ter mais câncer, a parcela do câncer de pênis e o câncer de colo de útero, que afeta as mulheres. Esses 3 tipos de cânceres, infelizmente, ele maltrata demais os pacientes. E a vacina é uma maneira de curar esse tipo de câncer. Mas enquanto a cura não chega, a informação praticamente é quase a cura. Então, você conhecendo, sabendo que tem que fazer isso aí, quais são os sintomas de um paciente com câncer de garganta, que é a nossa área? O primeiro sintoma é o incômodo, a dor. Essa dor vai dificultar a alimentação e os alimentos sólidos em contato com aquela ferida na garganta vai ferir, vai apresentar um sangramento. O paciente ele começa a modificar o hábito alimentar, então de comidas sólidas passa para comidas mais pastosas, daqui a pouquinho mais líquida, essa doença vai crescendo e daqui a pouquinho aparece um nódulo no pescoço, um caroço, que a gente chama de caroço. Então esse nódulo no pescoço, ele tem que ser investigado. Então, a presença desses nódulos, tem que procurar seu médico, ele vai pedir alguns exames, aqui um exame simples, Mirna, ultrassom. O ultrassom vai ver a característica visual desse nódulo, se ele merece fazer uma biópsia. A biópsia, pessoal, é você retirar um pequeno fragmento desse tumor para a gente identificar qual é o tipo de tumor. Existem vários tipos de tumores no nosso corpo, tá? E o tipo do tumor vai determinar, na maioria das vezes, o tipo de tratamento. Pois é, doutor Clécio, e aí o senhor mesmo já coloca sintomas importantes, né? Não é normal sentir incômodo ao deglutir, não deve ser normal. E muitas vezes a gente acaba normalizando aquilo que não faz parte do que é fisiológico, porque está incomodando pouco. Mas, gente, olha a importância de você desconfiar daquilo que não faz parte do seu normal, não é mesmo? Olha a importância que o doutor Clécio está colocando para a gente. Às vezes, uma coisa que parece simples pode se tornar algo tão complexo lá na frente. Então, duvide, questione, busque realmente descobrir por que você está mudando os seus hábitos, por que aquilo está acontecendo com você. E não fique apenas aceitando aquilo como algo normal ou mudou e vai passar e vai levando aquilo, empurrando com a barriga e depois as consequências são maiores. Então, por que não? Se a gente está falando hoje, no dia 8 de abril, dia de combate ao câncer, né? Por que não a gente bater nessa tecla, na tecla do diagnóstico precoce? Que isso é importante demais dentro do câncer, não é, doutor Clécio? Com certeza, Mirna. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que mais de 20 milhões de pessoas no mundo, de novos casos de câncer, e mais de 60% desses casos vão morrer por conta da doença. Então, assim, é um número impressionante. Eu desconheço uma guerra mundial que mata tantas pessoas por ano. Então, assim, mais de 600 mil pessoas vão morrer, padecer do câncer. Então, essa informação de você se conhecer, não é estimular o autoexame para... Tem algumas pessoas que desenvolvem uma verdadeira psicose, mas é como você falou. Vem cá, a alimentação é um hábito que gera muito prazer, de repente está provocando dor, então tem alguma coisa errada. Essa dor persiste por mais de 14 dias, então, poxa, passou aquela fase de ser uma inflamação normal, então é alguma coisa diferente. Então, nos primeiros sintomas, quando a gente consegue diagnosticar o câncer, numa fase inicial, por que a gente tem tantos bons exemplos nas mídias? A gente teve o ator Gianecchini, que identificou um linfoma, Ana Maria Braga. Por que essas pessoas têm histórias de sucesso? Eu vou falar para vocês por quê. Porque elas tiveram diagnóstico precoce, elas tiveram acesso a bons médicos, elas tiveram acesso a bons hospitais
que totalmente aparelhado e estruturado para isso. Por isso, Mirna, que a gente tem que defender as políticas públicas, a gente tem que defender o Sistema Único de Saúde, que é a única trincheira capaz de tratar as pessoas que não têm condições de ter esses médicos que esses artistas têm. Então, para você que é do SUS, que vai ter acesso ao SUS, você tem que pressionar os políticos para que esses hospitais, eles deem um atendimento mais humanizado nos pacientes. Aí eu também imploro ao Ministério Público que eles fiscalizem esses recursos, que é utilizado por um bem tão grande, mas esses recursos, Mina, eles devem ser fiscalizados. Então, a gente tem que estruturar melhor, descentralizar a oncologia, criar polos de oncologia em cidades como Sousa, Cajazeiras. A gente já tem impactos. Por exemplo, quando o paciente ele vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, que é uma das formas de tratamento do câncer, a quimioterapia, ela é uma droga que maltrata o câncer, mas maltrata também outras células do nosso corpo. Sobretudo aquelas células que se reproduzem muito rápido. Por isso que é muito comum a perda dos cabelos, a você ter um quadro de diarreia, porque são células que se multiplicam muito rápido normalmente. Então acaba afetando também isso aí. Então, um paciente vem para cá do interior, na primeira dose de quimioterapia ele passa mal, sente náusea, vômito. Ele quer desistir do tratamento. Quer desistir. Então, se esse tratamento é feito pertinho da casa dele, dos familiares dando um apoio, isso faz com que ele consiga completar o ciclo de quimioterapia e ter, de repente, vencido aquela fase da vida dele portadora de um câncer. Pois é, que isso é muito importante para o desfecho, né? Aderir ao tratamento é bastante importante e vai fazer diferença, né, no desfecho dessa situação. Doutor Clécio, em relação, por exemplo, feridas que não saram, feridas na boca que perduram por muito tempo, manchas que estão ali e que não fazem parte da normalidade, também são sinais de alerta? São sinais de alerta. Então, por exemplo, a boca é uma região muito vascularizada, tem uma rede linfática abundante. Esses dois fatores fazem com que qualquer ferimento acidental, por exemplo, mordi a língua, ou então tive um acidente, uma pancada e acabou ferindo. Em menos de um mês, praticamente, você nem mais enxerga a cicatriz. Então, é uma estrutura que cicatriza muito rápido, lesões na boca. Então, se você tem uma ferida ou uma manchinha vermelha ou esbranquiçada, que não sara, vamos dizer assim, não melhora em 14 dias, 30 dias, tem pessoas que mantêm isso aí durante até um ano. Não deve fazer nunca. Passou de um mês, procurar um especialista. Quanto à boca, talvez você não tenha acesso a um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, mas você vai ter acesso a um profissional muito importante, que é o dentista. É um grande aliado dessa batalha. Talvez um dos principais protagonistas, porque é aquele que examina a boca dos pacientes nos programas de saúde da família e ele tem expertise também para desconfiar, diagnosticar que aquela feridinha que está na sua boca não é provocada apenas por uma prótese mal ajustada, e sim por um hábito inadequado ao longo dos anos, que não, na verdade vai se traduzir como um câncer. E se for numa fase inicial, a cirurgia é menor, a mutilação é menor, às vezes nem precisa fazer rádio e quimioterapia, mas qual é a nossa realidade? As pessoas já começam a tratar botando um cremezinho, tomando um chazinho. Não que isso não tenha um efeito, nossos avós recomendavam demais, mas procure seu médico, porque a gente está falando de alguma coisa que pode tirar aquilo que é mais precioso no ser humano, que é a vida. E não apenas a vida, a sua qualidade de vida. Então, um câncer, numa fase mais adiantada, que a gente chama avançada, ele provoca muito sofrimento, sobretudo os cânceres de cabeça e pescoço. Doutor Clécio, em relação a dores de garganta frequentes, isso também pode ser um sinal de alerta? As pessoas estão mais propensas a algum tipo de tumor nessa região ou não? Ou não deve pensar dessa forma? A região da garganta é interessante que ela tem as amígdalas, aquelas bolinhas, uma do lado do outro, né? Às vezes até acumula alimento. Aquelas amígdalas ali é muito comum inflamar. São órgãos linfáticos, então as mães ficam preocupadas, Mirna, porque as crianças, 5, 6 anos, começam a apresentar aquelas crises de garganta e é frequente, às vezes todo mês, às vezes mais de uma vez por mês. Então, por si só, a dor de garganta, a crise de garganta, não reflete um câncer. Mas se eu pego um paciente com 60 anos que não tinha crise de garganta, e um paciente idoso, e ele começa a apresentar dor
ao engolir, dor na garganta, que prejudica a alimentação e muitas vezes essa dor irradia para o ouvido. Então é muito comum no interior você ver alguns idosos com algodão no ouvido, em que o ouvido não está inflamado, na verdade é uma dor provocada por um câncer na garganta que irradia para o ouvido e provoca dor no ouvido. E aí é uma dor sensível ao vento, então o que é que eles fazem? Acabam colocando um algodão, porque aí o vento não vai incomodar. Existe um termo técnico que é feio, não quero nem que você decore, que é chamado de hiperestesia. Mas, na verdade, se você tem aí o senhor, a senhora em casa, está assistindo a Arapuã, que é fã da Mirna, que tem uma dor na garganta fixa no local, você consegue apontar com o dedo o local, tá? Não é uma dor inespecífica, você consegue identificar. Que essa dor irradia para o ouvido, procure seu dentista de início, depois vá no otorrino, e se houver necessidade de um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço. A gente está falando então de uma gama de doenças, né? São vários os tipos de cânceres de cabeça e pescoço. Doutor Clécio, existe um público mais exposto, homens e mulheres, ou incide da mesma forma, ou vai variar de acordo com o tumor? O câncer de cabeça e pescoço, ele é uma doença que praticamente 70% dos casos, de uma forma geral, poderia ser evitáveis você evitando os fatores de risco. Então, o homem, de uma forma geral, ele fuma mais do que a mulher, ele bebe mais do que a mulher. Então, esse somatório de fatores vai fazer com que o homem tenha uma maior incidência de câncer de garganta, de boca, de laringe. Mas se a mulher modificar o hábito e fumar tanto quanto o homem, essa incidência acaba ficando equivalente. Mas algumas doenças, por exemplo, como tireoide, ela não tem nada a ver com esses fatores de risco. Tireoide, na verdade, as causas dos tumores de tireoide são causas desconhecidas. Então, tireoide, gente, essa glândulazinha, formato de uma borboleta, que fica na região anterior do pescoço, e é bem mais comum nas mulheres, de 3 a 4 vezes nas mulheres. E qual é o problema da tireoide? Que é uma doença silenciosa, aquele nódulo não vai provocar sintoma nenhum. Então, muitas vezes você descobre porque seu ginecologista pediu uma ultrassonografia da tireoide para ver se está tudo bem, pediu uns exames de sangue, e aí você descobre que aquele nódulo tem características que pode ser um câncer. Graças a Deus, Birna, apenas 10 a 15% dos nódulos de tireoide, de uma forma geral, merecem uma atenção especial. Quase 90% são nódulos benignos e a maior parte precisam ser apenas acompanhados. E uma coisa importante, que a presença do nódulo tireoide não quer dizer que você precisa repor o hormônio. A glândula, geralmente, ela funciona, tá, de forma adequada, mesmo com a presença do nódulo. Então, assim, é uma doença escondidinha, não provoca muitos sintomas, mas cabe vocês, sobretudo as mulheres, a fazer os exames de rotina que seus médicos solicitam. E aqui o endocrinologista e, hoje em dia, muito o ginecologista. Também, doutor Clécio, muito obrigada pelas informações. Nosso tempo acabou, a gente tinha mais assunto, viu? É porque minha diretora está aqui mandando a gente terminar, que estouramos o tempo, mas a gente tinha mais coisa para conversar. Obrigada pela sua presença aqui, pelas informações tão importantes. É tão bom quando a gente tem informação de qualidade, doutor Clécio, que a gente pode confiar, né? Passar isso com segurança, que é como o senhor falou. É também uma forma de cuidar, é também uma forma de evitar, de prevenir, quando a gente passa informações que são importantes. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Enquanto a cura não vem, informação, gente, é a cura. Então, está aqui traduzindo em uma linguagem difícil para uma linguagem mais simples, para atingir seu José e Dona Maria. Isso é o mais importante e é o que nos deixa felizes. Pois é, isso aí, gente, atenção, atenção à sua saúde, atenção aos fatores de risco. Vocês viram aí, principalmente, o hábito de beber, o hábito de fumar, né? De não ter uma vida saudável. Tudo isso contribui bastante. Então, vamos ficar atentos, vamos mudar aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente pode mudar. Vamos fazer diferente aquilo que está em nossas mãos, mesmo para aqueles que já fumam, para aqueles que bebem. Por que não mudar o hábito, não é mesmo? É isso aí. Pense nisso no dia de hoje, que é tão importante. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre a minha saúde, sobre a sua saúde, da sua família. Até já!